Oi, meu nome é Larissa, sou aluna do terceiro ano B e vou fazer experimento hoje retirando o DNA do morango. Estamos acostumados a desenhar o DNA no formato de dupla hélice, mas ele não está exatamente desta forma dentro da célula. A fita dupla de DNA tem cerca de 2 nanômetros de largura, e isso é muito pequeno. Mas o comprimento da fita de DNA esticado é muito grande para caber dentro do núcleo da célula. A solução é empacotar todas essas fitas. Com a ajuda de proteínas, o DNA fica enovelado dentro do núcleo, mas de uma forma organizada, e permite a expressão dos genes. Mas será que assim conseguimos ver o DNA? Vamos agora realizar um experimento para extrair o DNA do morango, e para isso vamos precisar de detergente, álcool, água, 2 recipientes, gases, sal, morango. Primeiro, precisamos preparar uma solução de Lise. As células são delimitadas por membranas, que precisamos romper para chegarmos ao DNA. Como as plantas têm parede celular e membranas de fosfolipídios, que são como gorduras, podemos usar detergente para quebrá-las, com uma mistura de detergente em água com um pouquinho de sal. Vai fazer com que as membranas se rompam. E para facilitar a quebra da parede celular e a ação do detergente, nós precisamos macerar muito bem os pedacinhos da fruta, porque assim o DNA ficará diluído na água com todo o resto da fruta. Para separar o DNA de toda essa mistura de pedaços de células, nós fazemos uma filtração. Vamos fazer uma peneira usando o copo e as gases e prendendo com a liga. A filtração permite que os restos de células fiquem retidos e o DNA dissolvido na água passe pelas gases. Se lembrarmos da molécula do DNA, ele tem uma parte de fosfato que tem carga negativa, dando à molécula uma polaridade, e como a molécula de água também é polar, o DNA fica muito bem diluído em água e também é invisível. O cloreto de sódio que foi adicionado na solução de Lise, ele vai ajudar a separar o DNA, fazendo com que ele fique neutralizado e não seja mais tão solúvel em água. Para finalizarmos a separação do DNA, nós utilizamos o álcool. O álcool vai desidratar o DNA, fazendo com que menos moléculas de água estejam disponíveis para ficar junto com o DNA. Ao adicionarmos o álcool vagarosamente, podemos ver o DNA precipitando, e ele fica bem separadinho e se parece com uma nuvenzinha. Como temos muitas e muitas fitas juntas, nós conseguimos ver o DNA enovelado. Olá, meu nome é Rebeca e eu vim fazer a explicação do experimento. A gente vai começar separando o DNA, que é usando uma gase, e permite que o DNA desça e as moléculas ficam em cima. E a gente faz essa filtração, né, para separar, e a gente dissolve na água que passa pela gase. Lembrando que a molécula do DNA, ele tem um fosfato de carga negativa. E a molécula da água também é um polar do DNA. Então fica muito diluído os dois juntos. Eles ficam diluídos e fica invisível. Não tem como a gente ver o DNA por si só. Então a gente adiciona o cloreto de sódio, que é para separar o DNA, entende? E para finalizar, para a gente ver totalmente o DNA, a gente usa o álcool, que o álcool ele vai desidratar a água, as moléculas da água que fica no DNA. Então fica por cima aí só o DNA e o resto dos componentes. E é isso, a gente finalizar, né? O álcool, ele meio que faz a parte final, que a gente consegue separar as moléculas de água do DNA e fica por si só o DNA. E é isso, obrigada.